Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da ISA-CTEP, ou Transmissão Paulista, como você quiser chamar. Empresa do setor de transmissão de energia elétrica. Setor esse que é super importante para carteiras de distribuição de dividendos. Lembrando que a Transmissão Paulista no ano passado distribuiu excelentes dividendos, mas será que nesse ano vai ser igual? Será que os dividendos vão subir? Será que eles vão cair? Fica aí que você vai saber tudo. E além disso ainda falaremos se o preço está bom para compra hoje ou para venda. Então fica aí, vamos para análise sem enrolação. Iniciando a análise dos dividendos da Transmissão Paulista, ou ISA-CTEP, de ticker TRPL4. A gente consegue ver que a ação estava custando R$ 23,88 e o seu dividend yield no momento era de 6,21%. Para quem não sabe, dividend yield é quantos por cento do preço atual da ação é distribuído em dividendos e juros sobre o capital próprio ao investidor. É somente uma proporção, não vai retirando do preço. É importante dizer também que a média das ações do Ibovespa distribui aproximadamente 4,5%. Então, hoje, em 6,21%, ela está aproximadamente 2% acima do que é a média da distribuição das outras ações. Um dado importante também aqui é que ela distribuiu nos últimos 12 meses R$ 1,48 por ação, o que representa 6,21% de R$ 23,88. Lembrando aqui que essa distribuição é nos últimos 12 meses, então parte dessa distribuição vem também do ano passado. Nessa análise a gente vai tentar entender qual é o padrão de distribuição de dividendos da Transmissão Paulista. Sendo assim, a gente vai ver se ela vai crescer, vai manter estável ou se ela vai cair. Aqui a gente consegue mais uma vez ver que o dividend yield está em 6,21%, mas vamos dar uma olhadinha no seu histórico. Aqui já de cara a gente percebe dois picos de distribuição, um no ano de 2018 e um no ano de 2021, o ano passado. Sendo que ela distribuiu 18,17% em 2018 e 14,76% em 2021. Foram duas belas distribuições. Principalmente a distribuição de 2021, que fez ela entrar no radar de grande parte dos investidores que buscam dividendos. Mas como a gente consegue ver, esse tipo de distribuição não é comum. Normalmente uma ação distribui um pouco menos, mesmo sendo uma excelente distribuidora de dividendos. A gente consegue ver no gráfico que mesmo com essas grandes distribuições, a sua média histórica é de aproximadamente 7,57% e que hoje ela está um pouco abaixo dessa média. Mas se nós retirarmos essas duas distribuições, a gente consegue ver que ela está dentro do seu padrão de distribuição normal, que varia entre aproximadamente 3,5% e 8%. Então a tendência é que ela venha, na sua grande maioria dos anos, distribuir algo em torno de 7%. É com isso que você pode contar. Outra situação importante que a gente tem que ver é o gráfico de distribuição de dividendos consolidados da Transmissão Paulista. Já de cara, a gente consegue ver que ela não deixa de distribuir dividendos em nenhum ano, desde 2007 até hoje. Isso é um ponto bastante positivo na empresa. Mas a gente consegue ver que essa distribuição consolidada não é crescente, infelizmente. Ela teve uma distribuição crescente de 2007 a 2011, depois teve uma queda até 2014 e um pequeno crescimento até 2017. Em 2018 e 2021, ela teve grandes distribuições, como já tínhamos visto anteriormente. Então, se não utilizarmos 2018 e 2021 como referência, vemos que ela vem crescendo desde 2016 até o momento atual. Sendo que ela distribuiu em 2007 69 centavos por ação, em 2013 32 centavos por ação e em 2021 ela teve uma distribuição gigante de R$ 3,58 por ação. Outro ponto importante para a gente é a periodicidade da distribuição de dividendos das nossas ações. Isso porque nós normalmente buscamos ter uma renda passiva mensal. Sendo assim, o conjunto das nossas ações tem que ser bem distribuídas ao longo do ano. Então, para nós, quanto maior a periodicidade da sua distribuição, melhor. A gente consegue ver que em 2020 ela distribuiu em janeiro, abril, julho e novembro. Em 2021 ela distribuiu em janeiro, maio, julho e novembro. E em 2020 ela só distribuiu até o momento em janeiro. Então a gente já sabe que ela vai distribuir novamente ainda esse ano. Então vamos aguardar a divulgação da distribuição de dividendos da ISA-CTEP. Agora aqui o indicador mais importante na distribuição de dividendos, que é o Dividend Payout. Ele nos diz quantos por cento dos lucros são distribuídos a nós investidores por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. O ideal para todas as ações é que elas não distribuam mais de 100% dos seus lucros e que elas não tenham uma distribuição quando elas estiverem em prejuízo. Ou seja, o seu Dividend Payout não pode ser maior de 100% e também não pode ser negativo. Mas para nós investidores que queremos um desenvolvimento da nossa renda passiva, o ideal é que esse indicador seja menor do que 75%.
Sendo assim, a empresa ainda ficaria com 25% dos seus lucros para reinvestimento interno. Com isso, ela ainda poderia ter seus lucros crescentes nos próximos anos e ainda assim ter uma distribuição posterior de dividendos muito maior. Esse crescimento na distribuição de dividendos é o que nós buscamos. Queremos que com a mesma quantidade de ações, esse dividendo venha crescendo ano após ano. Olhando o gráfico aqui, a gente consegue ver que a sua média é de 58% de distribuição, que é uma média muito boa. Sendo assim, aproximadamente 42% dos seus lucros ainda estariam na empresa. A gente consegue ver que em 2021 ela teve uma distribuição praticamente igual à sua média e que a variação da sua distribuição não é grande ao longo dos anos. Sendo assim, a gente consegue ver que ela nunca distribuiu mais do que 100% e ela também nunca teve uma distribuição em caso de prejuízo, o que é muito positivo para a gente. O que notamos também é que no ano de 2021 ela teve aproximadamente 40% dos seus lucros ainda na empresa. Com isso, ela pode ter crescimento dos seus lucros futuros. Isso se ela tiver um bom reinvestimento dos seus lucros. Mas como a gente sabe que ela é uma empresa bem gerida, essa é a nossa confiança. A gente consegue ver que ela é uma empresa com uma boa distribuição de dividendos, de média de aproximadamente 7%, e que tende a ter um bom crescimento também ao longo dos anos. A gente sabe que as empresas de transmissão são excelentes pagadores de dividendo. Até o momento você viu sobre os dividendos da empresa, agora a gente vai falar sobre o preço da ação. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Então inscreva-se. E se você está buscando se desenvolver, eu vou deixar o link aqui na descrição de um curso da Suno Research para fazer você viver de dividendos. Ela vai te ensinar a precificar as ações e montar uma carteira totalmente baseada na sua renda passiva, para que você consiga atingir o mais rápido possível a sua tão sonhada liberdade financeira. E veja o ponto positivo, você ainda tem 7 dias grátis para desistir caso você não goste do curso. Vai lá, clica no link e dá uma olhada no curso, é espetacular. Agora voltando aqui ao valuation da empresa, a gente consegue ver no gráfico dos últimos 5 anos que ela vem crescendo constantemente. Claro que com altos e baixos, mas a tendência é para cima. Há 5 anos atrás, a ação custava R$ 11,37 e até o momento ela teve um crescimento aproximado de 109%. Um excelente crescimento, um pouco mais do que dobrou em apenas 5 anos. Mas olhando o gráfico aqui do último ano, a gente consegue ver que ela praticamente andou de lado, sendo que ela passou de R$ 23,57 para R$ 23,88, um crescimento de aproximadamente 2%. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de valuation da empresa, começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço da ação e o lucro produzido pela empresa. Ele indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15 para, em linhas gerais, considerarmos essa ação barata com relação aos seus lucros. Mas claro, vamos dar uma olhada individual na ação no seu histórico para saber se ela está realmente barata. Se nós olharmos o valor absoluto da empresa, ela está em 5,57, que naturalmente consideraríamos ela nesse momento barata com relação aos seus lucros. Aqui no seu gráfico a gente tem que desconsiderar o indicador de 2013 e com isso desconsiderar também a sua média, que é extremamente alta. O que a gente consegue ver aqui é que em 2019 a ação estava com o indicador em 8,44 e nesses últimos 2 anos o indicador não variou muito, em 5,45 e 5,31. A gente consegue ver aqui que anteriormente a isso, o indicador estava em 2014 e em 2015 aproximadamente 15 e a partir desse momento ele variou de 2 a 8. Então a gente consegue ver que naturalmente o indicador P sobre L da Transmissão Paulista flutua bastante. A gente pode considerar que hoje ela está em um dos pontos mais baixos do seu gráfico. Então ela estaria sim um pouco barata com relação aos seus lucros, mas não tanto. Por falar em lucros, vamos dar uma olhada no gráfico do lucro líquido da empresa. A gente consegue ver que tirando o ano de 2016, que foi um lucro atípico, muito superior à sua média, ela vinha em um crescimento constante de 2013 até 2020. Claro que nesses anos pós-pandemia, os lucros diminuíram um pouco, mas ela segue ainda com bons lucros. Sendo que em 2013 ela lucrou 31 milhões de reais e em 2021 ela lucrou 3 bilhões de reais, que é um crescimento espetacular. Outro indicador que gostamos muito de valuation é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. É bom esclarecer que o indicador P sobre VP igual a 1 indica que a ação está custando o equivalente ao valor patrimonial da empresa. E nesse caso a gente consegue ver que está muito próximo disso. O ideal para esse indicador é que ele seja menor do que 1,5 para, em linhas gerais, considerarmos a ação barata com relação ao seu patrimônio. Mas individualmente, vamos olhar o seu gráfico.
Primeira coisa que a gente já consegue notar é que hoje ela está mais barata do que a sua média histórica, que é de 1,18, que é um ponto positivo. Outro ponto que a gente consegue notar é que de 2020 para cá o indicador vem decrescente, ou seja, a ação está ficando cada vez mais barata com relação ao seu valor patrimonial. Mas ela hoje está muito próximo da sua média. Então não podemos considerar que ela está realmente barata com relação ao seu valor patrimonial. Acho que está hoje num preço justo. Se você chegou até aqui é porque essa análise realmente está te ajudando, então deixe seu like e inscreva-se no canal, que para você demora só 1 segundo, pra gente vale muito. E se você gosta de análise de ações, mas não tem tempo para fazê-las ou não sabe fazê-las, vou deixar aqui embaixo a assinatura de melhor custo-benefício da casa de análise Suno Research, a assinatura Premium, que dá direito a você carteiras recomendadas de ações de crescimento, ações de dividendos e fundos imobiliários, além também de diversos relatórios que vão ensinar você a analisar uma ação. Então, se você quer ter análises individuais dos melhores analistas do mercado, clica no link e leia sobre a assinatura. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da Transmissão Paulista, ou ISA-CETEP. Um abraço e até a próxima!